É o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Estamos gratos a Deus por mais essa grande oportunidade de retornarmos à casa do Senhor. Viemos adorar aquele que merece toda a honra e todo o louvor. Próxima terça-feira, nós estaremos aqui ouvindo uma palavra, um estudo que interessa para todos nós cristãos, sobre a bênção da prosperidade na vida de cada um de nós. Pastor Paulo Belloni, ele é comentarista de uma lição bíblica e ele comentou esta matéria e eu a convidei para próxima terça-feira ministrar aqui para nós. Quero que você convide mais um, mais dois, mais três. E com certeza o Espírito Santo estará falando com todos nós de uma forma abençoadora. Quero dar boas-vindas para minha cunhada que está lá atrás, a Vilma, Isabela. Vocês são muito bem-vindas à casa do Senhor. Fizeste bem estar nessa casa. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 23. Aos Romanos, capítulo 1. Aleluia. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus
que são dignos de morte os que tais praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém, irmãos? Podeis se assentar. Queridos, pecado sempre continuará sendo pecado diante de Deus. Nós estamos vivendo dias em que a sociedade está um pouco perplexa do que está acontecendo na Terra. Cada semana, cada mês, nós estamos ouvindo que o país tal, o governo, o Congresso sinalizaram e aprovaram leis que dão direito à união estáveis, casamentos de homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Isso nós estamos ouvindo quase todos os dias, as notícias divulgar isso, informar. Eu já disse esses dias atrás que Foz do Iguaçu, parece que agora, próximo dia 5, será realizado o primeiro casamento de homem com homem aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Meu irmão, o pastor Eliel, ele trabalha em um desses cartórios, juiz de paz. E quando eles receberam o decreto, que já é decreto federal, agora estadual e agora municipal, eles disseram: nós não fazemos esse casamento. Ele disse ao cartorário: nós não vamos fazer. A outra juíza também, ela disse: eu não vou realizar isso, é contra os meus princípios, é contra tudo aquilo que Deus abomina, e nós não vamos realizar. Se precisar custar o nosso trabalho, seremos exonerados, mas isso não vamos fazer. E ali o dono do cartório, ele disse: olha, se eu não fizer, eu posso sair preso daqui de dentro do cartório. Ele será obrigado a realizar esse casamento. Mas Paulo, irmãos, ele já vinha falando sobre isso há 2000 anos atrás. Deus já vem condenando essa prática pecaminosa. Quando Deus já não suportou mais esta situação lá em Sodoma e Gomorra, aonde os homens, os varões, viviam nessa vida pecaminosa, as mulheres se amando entre elas, vivendo como homem e mulher, mas mulher com mulher e homem como homem. Deus não suportou isso. E Deus destruiu 2 cidades, derramando enxofre, colocando fogo e destruindo 2 grandes cidades no Oriente, Sodoma e Gomorra. Algumas coisas que Deus não suporta, algumas coisas que são abomináveis diante de Deus. Abra sua Bíblia lá no Velho
Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 18, por que eu estou falando isso, irmãos? E por que eu trouxe nessa noite esta palavra? Porque nós estamos vivenciando um momento que um pastor nosso, deputado federal, assumiu a presidência de uma comissão de direitos humanos. E a partir de que ele assumiu essa comissão, o Brasil tem vivenciado aí manifestações nos quatro cantos deste Brasil, de todos os lados, tentando intimidar e fazer calar a voz de alguns homens de Deus que estão lá no Congresso Nacional. Por trás de tudo isso existe uma articulação diabólica muito grande. E eu tenho observado que tem muitos crentes, e não só crentes, mas lideranças que são crentes, pastores, que estão calados, como se nada tivesse acontecendo. Pelo contrário, alguns ainda criticam e acham que deveriam mesmo deixar o cargo, abandonar isso, que isso não traz benefício a nada, que isso não vai mudar a história, que melhor é ficar calado. Se nós calarmos é melhor, porque pelo menos não vamos sofrer nenhum tipo de manifestação, não vai vir ninguém aqui querer insultar nós não seremos achovalhados, a mídia não vai querer e poder expor que os assembleanos se manifestaram contra essa prática pecaminosa. E nós não somos contra nenhum homossexual, não, nós o amamos, são criaturas, todos eles têm alma, todos eles precisam conhecer Deus, todos eles nasceram para ser salvos. Eu já disse aqui em uma das minhas mensagens que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o ser humano. Porém, o homem distanciou de Deus, o homem pecou contra Deus. Este homem que tinha a oportunidade de todos os dias lá no jardim encontrar com Deus e falar com Deus, ele trocou tudo isso para acreditar em outra coisa. Aí perdeu a licença de estar no jardim, perdeu o direito de poder falar com Deus. E aí o pecado começou a tomar conta da humanidade. Mas Deus nunca tolerou essa prática. Esse pecado é abominável diante de Deus. Levítico capítulo 18, versículo 22. Veja o que Deus está falando.
com varão te não deitarás. Como se fosse mulher, abominação é. Capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Aí eu fui buscar exatamente o que o dicionário fala. O que é abominação? O que é isso que Deus não suporta? O que é isso que Deus não aceita? Abominação, a palavra quer dizer abominável, detestável, execrável, odioso, que exercita a aversão, muito mal, repulsa violenta, sentimento de desprezo ou horror, indignação profunda. A Bíblia, nós encontramos uma definição bem explícita sobre o que é exatamente abominação ou abominável diante de Deus. Mas é claro que já sabemos, por causa do dicionário, que o sentido exato de abominação é que diante de Deus existem coisas que são detestáveis, execráveis, odiosas, aversivas, muito más, repulsivas, desprezíveis, horrorosas, indignas, e que a sua pessoa não pode aceitar sob hipótese alguma. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 34, versículo 16, dizendo assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. O apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3 e o versículo 12, dizendo assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. O profeta Jeremias, ele escreve algo abominável e que Deus odeia. No capítulo 44, Deus escreve uma mensagem ao povo de Israel, porque estava acontecendo uma determinada situação, e por tal condição a nação estava indo por um caminho não autorizado pelo Senhor. Não nos prenderemos às particularidades do incidente, mas no verso 4 está escrito, Jeremias 44, 4: e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando foram enviados a dizer: ora, não faça esta coisa,
abominável que eu odeio. Abominável é diante de Deus. Por isso, querida igreja, é hora de nós nos posicionarmos. É hora de sair de cima do muro. Ou você é cristão, pastor Marcos, ou você se cala e paga o preço. Esta é a verdade, meu irmão. Quando Paulo está falando aqui na sua carta aos Romanos, e ele começa a dizer que os homens trocaram, mudaram a glória de Deus, por coisas semelhantes à imagem de homem corruptível, a aves, a répteis, as animais. Ele está dizendo que o homem trocou de adorar o seu Criador por imagens feitas por homens. O homem adorando mais a criatura, os feitos, as imagens, os bonecos, do que o seu Criador. Adorando os falsos deuses da terra. Sim. Sim. Amém, querido. O pecado, ele vem cada dia mais ganhando espaço quando um coração vai se fechando para Deus. Todas as vezes que o homem e a mulher, o ser humano, fecha o coração para Deus, dá lugar ao pecado. Mas ainda eu creio, irmão Darcy, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus sempre vai superar, porque a igreja do Senhor jamais vai se curvar para as mentiras desta vida. A igreja do Senhor sempre estará com a verdade, com a palavra, com a lei de Deus, falando ao povo que Deus aborrece o pecado, ama o pecador, quer salvar este homem e esta mulher, prepará-lo para uma salvação eterna. Porém, a Bíblia diz que todas as vezes que os homens têm se distanciado desse Deus, o pecado então tem tomado conta do seu ser. O pecado então toma conta da sua família, toma conta do povo na terra. Por isso é importante nesta hora, querido, a igreja do Senhor se posicionar. Vamos parar de ficar consentindo as coisas erradas dos nossos lados, achando que tudo é normal, achando que está tudo normal, e não temos coragem de confrontar o pecado. Deus te chamou, irmão, para confrontar. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha.
Nós somos um exército de Deus, meus irmãos. E esse exército é para estar com a espada desembainhada, porque o inimigo está aí na nossa frente, querendo derrotar o povo de Deus. Mas eu tenho observado uma acomodação muito grande no meio do povo. Parece que está muito normal. Paulo diz: não se conformeis com este mundo. Os crentes já estão se conformando com muitas coisas. A igreja já está se conformando com muita coisa. Ah não, pastor, não vai ter jeito não, isso aí não vai ter saída. Querido, se você se calar, todos os homossexuais que estão na terra irão para o inferno. Se você se calar e consentir, todos irão para o inferno. Porém, se você se levantar e começar a confrontar o pecado que eles praticam, a palavra de Deus, o Espírito Santo, poderá penetrar naqueles corações e encontrar guarida, e eles deixar a prática pecaminosa, se converter a Jesus Cristo e encontrar o caminho da salvação. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Quando Paulo está dizendo aqui, irmãos, que Deus os abandonou às paixões infames, não é que Deus abandona ninguém, não. Não é que Deus vira as costas para ninguém, não. Não, querido. O problema é que Deus criou eu e você e deu a nós o livre arbítrio. E mostrou o caminho do bem e o caminho do mal. Mostrou para nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Só que Ele jamais vai te pegar pelo colarinho e dizer: olha, não tem jeito, esse caminho aí que você está, não tem jeito, aí não dá. O Espírito Santo tem essa função de falar nos nossos corações, de nos alertar e dizer: isso não é para você, esse caminho não é para você, este lugar que você está querendo caminhar não é para você. O Espírito Santo tem essa função, essa graça. Porém, Ele dá a você o livre-arbítrio. Se você quer, não, eu não quero ouvir, eu não quero saber, eu não quero entender, Deus então deixa você. Vai, esse é o caminho, vai. Deus faz isso, meu irmão. É essa porta que você quer entrar? O que eu vou fazer? Eu estou falando, eu estou avisando, os meus profetas estão falando. Mas se você quer, eu sou obrigado a abandonar a você as paixões infames. Se é isso que o teu coração está querendo, eu sou obrigado a deixar você a praticar isso que o teu coração está querendo dizer. Coração enganoso, querido. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É isso que nós estamos vendo, meu querido. Deus fez o homem, fez a mulher, e diz: olha, eu quero famílias na terra. Eu quero crianças crescendo. Eu quero ver adolescentes crescendo. Eu quero ver multiplicação. Enchei a terra, porque eu quero abençoar famílias.
eu fico com meu coração partido. Quantas vezes eu entro numa panificadora nessa cidade, num restaurante, e eu vejo ali adolescentes, duas moças bonitas, se abraçando, se beijando. Elas não estão nem aí. Quem está vendo, se deixa de ver, se você é velho, se você é novo, não estão nem aí. Estão lá no cantinho do restaurante, no cantinho da panificadora. Estão ali se pegando, se abraçando, se beijando. Esses dias mesmo, a semana passada, aqui numa panificadora aqui no centro, entrei com um irmão para tomar um café. Estava lá no canto, duas moças, não tinha mais do que 17, 18 anos, se abraçando, se beijando, se agarrando. Que futuro, irmãos? Que família poderá ter na terra? Estão na contramão da lei divina. Estão contra tudo aquilo que Deus preparou para a terra, para as famílias. Estão te confrontando com Deus, fazendo o inverso da natureza. Porque Deus fez o homem e a mulher para procriar, para ter filhos, para ser abençoado, para ter famílias abençoadas. Aí eu vejo entrevistas na televisão, duas mulheres dizendo: não, mas nós podemos adotar, e vamos ser mãe, e vamos dar o carinho de pai para esta criança. Aí eu vejo dois homens barbados lá na televisão dizendo: não, mas nós vamos adotar crianças, nós queremos fazer o papel de pai e o papel de mãe. Eu começo a imaginar a cabeça de uma criança crescendo dentro de um lar, onde dois homens estão ali dentro daquela casa. Como é que fica a mente de uma criança dessa? Como é que cresce? Tendo dois homens dormindo juntos. É o fim da família. É o diabo dizendo: era tudo isso que eu queria na terra. É tudo isso que eu quero no meio das famílias. Eu quero inverter a natureza divina. Eu quero confrontar com tudo aquilo que Deus preparou para as famílias. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha ao seu erro, que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Olha a Bíblia como é fiel, queridos. Uma perversidade tremenda. Não cabe na cabeça de um ser humano esse tipo de coisa. Eu fico olhando para as famílias. Ainda o Brasil, um país bastante católico, um país cristão, a nossa cultura não consegue muitas das vezes entender isso. Mas aí você chega perto dessas pessoas que praticam, elas parecem que perderam o sentido e se entregaram a esse sentimento perverso para fazer todas as coisas que não convêm. Toda iniquidade, toda prostituição, toda malícia, avareza,
maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, todo tipo de engano existe nessas pessoas. Até que o papai, até que a mamãe descobre, as coisas já andou bastante. E eu quero trazer nessa noite, irmãos, um sentimento para todos nós de misericórdia. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia está dizendo que todas essas pessoas que praticam esse pecado, eles são dignos de morte. E a minha Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vocês sabem que a maioria, ainda jovens, adolescentes, morrem muito cedo na prática deste pecado. A vida é ceifada muito cedo. Mas o que mais me preocupa, mais ainda, não é simplesmente os que praticam, que são dignos de morte. A minha Bíblia está indo um pouquinho além disso. A minha Bíblia diz assim: não somente os que fazem são dignos de morte, mas também os que consentem os que fazem. É aí que eu quero chegar, meu querido. É aí a nossa vez, é aí a nossa hora. Se você consente, se você se cala, se você acha que não dá para encarar esse tipo de problema, não, isso é problema, Deus o livre. Se eu começar a falar isso, daqui um pouco a imprensa está em cima de mim. Pastor Silas Malafaia não aguenta mais de tanto processo, mas ele se cala? Não. Outros pastores que têm coragem se calam? Não. Por isso o Espírito Santo nessa tarde colocou essa palavra no meu coração, irmãos, para dizer à igreja: é hora de clamarmos, é hora de falarmos, é hora de levantar a bandeira, meus irmãos, a bandeira da salvação, a bandeira da vida, porque senão a morte vai chegar. Eles são dignos de morte, e os que consentem também são dignos de morte, porque se calam, se consentem, que essa prática continua. Afinal de contas, irmãos, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, nós não estamos nem preparados para receber esse tipo de pessoas aqui dentro. Existe uma discriminação total. E nós precisamos se preocupar um pouco. Nós precisamos preparar os nossos corações. Sabe por quê, irmão? Porque essas pessoas não estão longe de nós. Essas pessoas estão muito próximas. Tem famílias aqui dentro que infelizmente já têm os seus filhos nessa prática. Tem famílias aqui dentro da igreja que já têm as suas filhas nessa prática. Os pais têm até vergonha de convidar a igreja, porque sabe que quando adentrar ali na porta da igreja, não sabe a reação da igreja. Como é que vai sentar do meu lado essa pessoa? Como é que duas meninas que vivem nessa prática vai sentar aqui do meu lado? Como é que dois rapazes vão sentar aqui do meu lado? Na verdade, nós não estamos preparados para isso. Só que nós precisamos, queridos, abrir os nossos olhos. A igreja é uma clínica. Um médico por excelência está aqui dentro, meu irmão.
E nós precisamos começar a se preocupar com vidas. Não importa o labirinto que elas estão vivendo, não importa a situação que elas estão vivendo, pastores. Tem uma alma e precisa de salvação. Tem famílias chorando, desesperadas dentro da nossa casa. E nós precisamos atentar para isso, meus irmãos. Judas escreveu: arrebatai-os do fogo. É hora de olharmos com amor, com carinho, com determinação. Olhar para essa criatura com amor, mas com determinação e coragem de dizer as verdades sobre aquilo que Deus pensa e o que Deus fala sobre abominação. É abominação diante de Deus. Deus não suporta esse tipo de pecado, essa prática de pecado. Por isso, falei no início que 2 cidades foram destruídas. Por isso, meus irmãos, é hora de levantar a cabeça. É hora de nós nos posicionar. Eu vi hoje na internet, irmão Ademar, um padre sendo excomungado da igreja por ele aceitar o casamento homossexual. Lá na paróquia dele, ele estava apoiando essa prática. Os bispos lá já estão excomungando esse padre. Se o mundo católico não aceita, como é que nós vamos aceitar isso? Nós que conhecemos a luz da palavra, a luz do Evangelho, meu irmão. Nós somos luz, nós somos sal da terra. Temos que fazer a diferença, meus irmãos. Não vamos condená-los, vamos amá-los, mas vamos dizer que Deus não aceita essa prática pecaminosa. Precisa de mudança de vida, precisa de restauração, precisa de uma mão amiga do nosso Deus para libertá-los dessa situação. E eles são tudo isso que Paulo está aqui dizendo. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos. A prepotência desse grupo quando entra lá no Congresso Nacional com manifestações absurdas. E uma coisa é certa, esses dias um pastor disse: veja se tem algum pai de família lá no meio dessa turma. Veja se tem alguma mãe de família lá no meio deles. Está aqui a qualidade deles, meus irmãos. Murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. A qualidade deles, a característica dessas pessoas. Mas eu louvo a Deus porque aqui nessa noite há uma igreja poderosa, uma igreja viva, que entende que somente o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é que pode perdoar e salvar e lavar esses pecadores e garantir a eles a vida eterna. É isso, querido, que está acontecendo e que muitos estão dormindo. Mas é hora de levantar a bandeira. É hora das famílias acordar. É hora de cada um de nós nos posicionar, irmãos.
e buscar de Deus coragem, graça, autoridade de Deus. E eu quero orar aqui nessa noite, sabe para quê? Para Deus dar coragem para a igreja. Porque precisa de coragem, meu irmão. Você precisa de coragem, de graça, para chamar essas pessoas com carinho, com amor, e mostrar para elas o que é que Deus pensa delas, o que é que Deus está pensando deles. É isso que precisamos de nós. Eu quero orar aqui nesta hora. Eu quero pedir à igreja se colocar de pé, porque eu quero orar por estas famílias que aqui estão nessa noite. Quantos estão dispostos aqui para o confronto, irmão? É hora de confrontar. É hora de confrontar. Sairmos do comodismo. É hora de entendermos que chegou a última hora da igreja na terra. Ou fazemos, ou Deus vai levantar outro no teu lugar, mas a obra vai ser feita. Esta é a realidade. Aleluia. Minha casa será uma casa de... Quantos aqui, irmãos, que conhecem uma família tão próxima de você, que dentro dessa família existe alguém nessa vida pecaminosa, nessa prática pecaminosa? Famílias tão próximas de você. Quantas pessoas aqui? Eu quero que você saia do seu lugar e você vai representar essa família aqui agora. Vem aqui à frente. Famílias tão próximas de você, quem sabe até parentesco. Aleluia. Isso, vem aqui na frente, chega aqui bem pertinho. Minha casa será... Você viu como está tão pertinho de nós? Está tão próximo. E nós muitas das vezes estamos deixando as coisas e passando. Mas Deus nessa noite, irmãos, vai entrar com graça, com poder, com autoridade. As cadeias, as correntes malignas que estão aprisionando esses moços, essas moças, nós vamos clamar agora pelo poder de Deus, pelo poder da autoridade divina. Oh, aleluia. Do meu coração, tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, meu Deus, feite com a Faça do meu lar, Senhor, diga a Deus, faça do meu lar, Senhor, lugar de harmonia. faça um lar de harmonia, que o meu lar seja um pedacinho do Faça do céu. meu coração tua casa todo dia, esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu
Olha, vou convidar a minha esposa para fazer essa oração. Beth, vem aqui orar por essas. Irmãos, eu quero dizer a vocês, nesta hora vocês vão pensar nessa pessoa que vocês conhecem e vocês vão citar o nome dessas pessoas, porque Deus não conhece ninguém por apelido. Deus conhece pelo nome. Deus chama pelo nome. Se vocês lembram do nome, fala o nome. Se vocês não lembram do nome, entrega na mão de Deus. Mas pense nesta pessoa que está tão próxima de você, porque a partir de hoje Deus vai te dar graça, autoridade para você falar de Jesus para essa pessoa. Você vai dizer para ela que Jesus ama tanto ela, mas aborrece o pecado que ela pratica. Beth, com a autoridade de Deus, ora por essas famílias. Nosso Deus e nosso Pai, oh Jesus, muito obrigada porque estamos em tua presença neste lugar. Senhor amado, agora estão aqui, ó Senhor amado, os seus servos, as suas servas, Senhor, representando, Senhor, ó Senhor, essas almas que também amamos, e amamos de uma maneira especial, Jesus. Ó Senhor amado, são servos seus, são almas, são vidas, Senhor, ó Senhor, que estão tão próximas a nós, Senhor. Sabemos que são pessoas infelizes, sabemos que são pessoas, Senhor amado, traumatizadas, são pessoas, Senhor amado, que tem um vazio dentro delas. Ó Jesus, te pedimos agora, ó Pai, ó Senhor amado, não por elas, mas Senhor, por nós, pelos teus servos, em primeiro lugar, que estão aqui. Reveste-os de poder, de sabedoria, de coragem, Senhor, para que possam chegar, Senhor amado, a essas pessoas, Senhor. Nosso Senhor amado, seus filhos, Senhor. Ó Senhor amado, sabemos, Senhor, que dói muito, porque muitos delas aqui, Senhor amado, são filhos, ou irmãos, ou primos, ou alguém da família, ou amigos. Ó Jesus, reveste seus servos agora de força, sabedoria, unção, Senhor, para que quando, Senhor, puderem falar, Senhor, chegar a essas pessoas, ó Pai, elas possam sentir um toque especial de Ti. Espírito Santo, também te peço, vá agora, Senhor, tocando em cada vida já. Vai entrando, vai amolecendo, Espírito Santo, e que a hora que seus servos chegar até eles, ó Pai, e falar, ó Senhor, somente a semente, Senhor amado, já poderá ser plantada, porque a terra, Senhor amado, já está preparada. Ó Jesus, leve-os em paz, ó Pai. Ó Senhor, cobre-os com teu sangue precioso, Senhor. Sabemos que o inimigo, Senhor, vai ter um repúdio muito grande por essas vidas, ó Pai. Mas salve-as, Jesus. Salve-as, Senhor. E também te pedimos uma bênção especial para nós aqui na igreja, Jesus. Nos ajude, nos capacite, nos dê sabedoria para receber, Senhor amado, esses novos irmãos. Eu creio, Jesus. Eu creio, ó Pai, em Ti, que Tu farás, ó Pai, ó, uma mudança, Senhor, que Tu transformarás essas vidas, ó Pai, e teremos eles aqui, ó Jesus, congregando conosco. Nos capacite, Senhor, para que possamos recebê-lo na Tua graça e na Tua paz. É o que nós te pedimos, ó Pai. Aleluia. E desde já te agradecemos, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Volte para o seu lar agradecendo a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia.